Dona Teresa serviu o espumante em 3 taças antes mesmo de a porta se fechar atrás de mim. A rolha estourou com um som alto. Um som de festa. Parecia até que ela tinha calculado o momento exato para combinar com os passos dos 2 homens fardados que desciam a escada comigo. Um brinde à justiça, disse a minha sogra. Ela levantou a taça com orgulho. A voz dela soava calma. Quase carinhosa. Era exatamente assim que ela falava quando o coração dela cantava de alegria por dentro. Marcos bateu a taça dele na taça da mãe. Depois ele bateu a taça na da Alice. Alice deu uma risada solta. Ela ajeitou no ombro meu roupão azul de algodão. Aquele meu roupão com uma margarida amarela bordada no bolso. O roupão ficava um pouco grande nela. Ela teve que dobrar as mangas para não tropeçar no tecido. Tira logo isso porque deve estar desconfortável, disse Marcos. Ele puxou Alice pelo cinto do roupão. Para mim está ótimo, respondeu Alice. Eu já estou me acostumando com tudo isso aqui. Dona Teresa olhou para o filho. Foi um olhar longo. Um olhar cheio de orgulho e satisfação. Em cima da mesa da minha cozinha, havia uma verdadeira festa. Tinha salpicão. Tinha maionese de batata. Tinha uma travessa de churrasco frio. Parecia véspera de Ano Novo. Parecia que eles estavam enterrando alguém e celebrando um nascimento ao mesmo tempo. E eu, naquele exato momento, desci os degraus do prédio. Eu caminhava entre 2 homens vestindo uniformes escuros. Um deles segurava o meu cotovelo. Não era de forma agressiva. Era apenas um toque formal. Um toque ensaiado. No 3º andar, a vizinha apareceu. A dona Zezé abriu a porta apenas uma fresta. A corrente de segurança ainda estava presa. Nossos olhares se cruzaram por meio segundo. Dona Zezé deu um aceno de cabeça muito discreto. Eu acenei de volta. Ninguém notou essa troca de olhares. Assim como ninguém notou a pequena câmera escondida na minha cozinha. A câmera estava na prateleira mais alta do armário. Ela ficava espremida entre um pote de feijão preto e um moedor de café antigo. Um homem de óculos instalou aquele aparelho hoje de manhã. Ele fez isso enquanto eu desci para comprar pão na padaria da esquina. 24 horas antes de tudo isso, eu estava exatamente naquela cozinha. Eu cortava uma cebola. Eu cortava devagar. Eu fazia movimentos muito cuidadosos. Era assim que eu vinha fazendo tudo nos últimos 2 meses. Eu parecia ter medo de que um movimento brusco fizesse a minha realidade desmoronar. O meu telefone tocou. Era um número desconhecido. Senhora Natália, chamou uma voz. Era uma voz de mulher jovem. Uma voz típica de telemarketing de banco. Nós estamos ligando sobre a sua solicitação de crédito pessoal. Nós precisamos confirmar o valor. A faca parou na minha mão. O suor escorreu pela minha testa. O ventilador de teto girava devagar, mas o calor do Rio de Janeiro parecia sufocante. Eu não pedi crédito nenhum, eu respondi. A moça do banco tossiu de leve. Mas a senhora esteve ontem na nossa agência da Avenida Presidente Vargas. Os documentos são todos seus. O seu documento de identidade. O seu número de previdência. O valor é de R$ 800 mil. A senhora vai confirmar o pedido ou deseja cancelar? Eu coloquei a faca em cima da tábua de madeira. Eu respiro fundo. Eu cancelo o pedido. Tudo bem, eu vou registrar o cancelamento. Tenha uma boa noite, senhora. A ligação terminou. Eu fiquei parada ali. Eu olhava fixamente para a parede da cozinha. Naquela parede, havia uma foto minha com o Marcos. Era uma foto da nossa lua de mel em Arraial do Cabo. Uma viagem de 7 anos atrás. Na foto, ele beijava o meu rosto. Eu dava uma gargalhada enorme. Hoje, eu já não conseguia lembrar o motivo daquela risada. O vazio tomava conta do meu peito. A cidade lá fora continuava barulhenta. O trânsito na rua Conde de Bonfim não parava. Mas dentro da minha cabeça, havia apenas um silêncio pesado. Marcos chegou em casa às 10 horas da noite.
Ele abriu a porta com força. O cheiro dele invadiu a sala antes mesmo da sua presença. Era um cheiro de perfume barato. Um cheiro doce. Um cheiro de baunilha que não pertencia a mim. Um cheiro completamente estranho. Durante 6 meses, eu fui obrigada a me acostumar com aquele cheiro maldito. Mas hoje, o cheiro estava muito mais forte. O jantar já esfriou, eu disse da cozinha. Eu já comi na rua, ele respondeu. Ele jogou a jaqueta em cima da cadeira da sala. Ele não pendurou a jaqueta no cabideiro como fazia sempre. Ele apenas jogou. Ele parecia cansado. Ele parecia relaxado demais. Ele não se importava com mais nada. Ele caminhou até o quarto e ligou a televisão no volume máximo. Eu caminhei até a sala. Eu peguei a jaqueta dele. Eu fiz um movimento automático. Um movimento que a minha mãe me ensinou desde criança. Sempre verifique os bolsos antes de lavar para não estragar dinheiro ou documentos. Do bolso esquerdo, caiu um pequeno pedaço de papel amassado. Era um recibo. O nome do restaurante era Bistrô Leblon. A data era de ontem. O consumo marcava 2 jantares completos. O valor total era de R$ 940. E no topo do papel, havia algo escrito à mão com caneta azul. Obrigada pela noite maravilhosa, meu amor. Assinado, a sua Alice. A letra não era a do Marcos. Era uma letra redonda. Uma letra feminina com um grande enfeite na primeira vogal. Eu fiquei parada segurando aquele papel. O meu coração batia tão forte que eu sentia o pulso na garganta. Eu não chorei. Eu dobrei o recibo com muito cuidado. Eu não devolvi o papel para o bolso dele. Eu guardei o recibo no fundo da minha bolsa. Eu guardei no mesmo lugar onde outras provas já estavam escondidas há semanas. Do quarto, a voz dele gritou por cima do som da novela. Natália, faz um café para mim. A minha voz saiu firme. A minha voz não tremeu nem um pouco. O café já está saindo, eu respondi. A minha sogra apareceu na manhã seguinte. Ela chegou sem avisar. Como sempre fazia. Ela tinha a própria chave do nosso apartamento. Eu já tinha desistido de brigar por causa disso muito tempo atrás. Oi, minha norinha querida, eu trouxe coxinhas para vocês, cantou Dona Teresa logo na porta de entrada. Coxinhas de frango com catupiry do jeito que o meu Marquinhos adora. Ela entrou caminhando direto para minha cozinha. Ela colocou a caixa de salgados na mesa. Ela tirou a bolsa do ombro. Ela parou no meio da sala. Ela começou a olhar para as paredes com muita atenção. Ela olhava para o teto. Ela olhava para o chão. Parecia que ela estava calculando qual cor de tinta usaria quando aquele apartamento fosse apenas dela. Você deveria limpar essa casa direito. Tem poeira nos cantos da sala, ela disse com desdém. Eu vou limpar mais tarde, eu respondi. Vai limpar sim, repetiu a minha sogra com um sorriso maldoso. É claro que você vai limpar. Para onde mais você iria na vida? Eu fiquei em silêncio. Eu liguei o fogo para ferver a água. Dona Teresa pegou o celular da bolsa. Ela caminhou até o corredor dos quartos. Ela achava que eu não podia ouvir nada de lá. Mas o nosso apartamento antigo tinha paredes finas. Se você ficasse perto do duto de ventilação da cozinha, você ouvia absolutamente tudo. A voz dela ecoou pelo tubo. Sim, já está tudo pronto para hoje. Hoje à noite a Alice vai trazer os documentos que faltam. O mais importante é garantir que o apartamento fique no nosso nome. O resto nós resolvemos depois. O meu filho vai fazer exatamente o que eu mandar. Ele é um menino de ouro. Ele é muito obediente. Houve uma pequena pausa. Ela ouvia a pessoa do outro lado da linha. Depois ela voltou a falar. Aquela idiota. Aquela idiota não vai ser lembrada por ninguém depois de uma semana. Ela vai apodrecer naquele lugar até ficar velha. Dona Teresa deu uma risada baixa e cruel. Nenhuma fisionomia mudou no meu rosto. Nenhum músculo tremeu no meu corpo. Eu apenas continuei passando o café fresco nas 2 xícaras.
Quando a minha sogra voltou para a cozinha, eu estava sorrindo. O seu café está pronto, Dona Teresa. Bem forte e sem açúcar, exatamente como a senhora gosta. No horário do almoço, eu pedi para sair mais cedo do estúdio de fotografia onde eu trabalhava. Eu inventei uma desculpa de que estava com uma dor de cabeça forte. Eu caminhei até o ponto de ônibus debaixo de um sol escaldante. Eu peguei um ônibus lotado e fui até o centro da cidade. Eu desci perto da Cinelândia. Eu entrei em um prédio comercial antigo. Eu subi até o terceiro andar. Lá, uma pessoa já me esperava. Dr. Vicente era um homem que eu nunca tinha visto na vida até 2 meses atrás. Eu só o conheci quando bati na porta do seu escritório pela primeira vez. Eu só sabia o nome dele. A minha avó, antes de falecer, colocou um pedaço de papel na minha mão e disse palavras muito claras. Se a sua vida ficar insuportável um dia, ligue para este número. Ele deve a vida a mim. Ele nunca vai te virar as costas. Dr. Vicente realmente não virou as costas para mim. Ele era um senhor muito elegante. Ele tinha cabelos totalmente brancos e usava óculos de grau modernos. Na primeira vez que nos vimos, ele ouviu a minha história em total silêncio. Ele me ouviu por 40 minutos sem piscar. Depois ele disse apenas uma frase. Menina, o seu marido é apenas um peão neste jogo. Ele não é o verdadeiro perigo. O verdadeiro monstro dessa história é a mãe dele. E desde aquele dia, nós começamos a trabalhar juntos. Hoje, o escritório dele estava imerso em um silêncio absoluto. Ele estava sentado atrás de uma grande mesa de madeira. Na frente dele descansava uma pasta grossa de papelão cinza. A pasta tinha o meu nome escrito com a minha própria caligrafia. Eles marcaram tudo para hoje à noite, eu disse. Eu ouvi quando ela falou no telefone mais cedo. A Alice vai trazer os documentos falsos hoje. Isso significa que a denúncia na delegacia já foi feita. Dr. Vicente tirou os óculos do rosto. Ele massageou o topo do nariz. Natália, eu vou perguntar isso pela última vez. Você tem absoluta certeza de que quer fazer as coisas desse jeito? Eu posso resolver tudo isso sem você precisar passar por esse teatro. Nós podemos agir em silêncio. Os meus contatos resolvem tudo e eles não terão tempo nem de respirar. Não, eu respondi com firmeza. Por que não? Ele perguntou me olhando nos olhos. Porque eu quero ver a cara da minha sogra quando ela perceber que perdeu tudo. O velho advogado olhou para mim por um longo tempo. Ele deu um sorriso de canto de boca. Ele concordou com a cabeça devagar. Muito bem. Então preste atenção em como as coisas vão acontecer hoje. O nosso plano era extremamente simples. E essa simplicidade tornava tudo muito mais devastador. Dona Teresa e Marcos já tinham ido à polícia. Eles apresentaram uma procuração falsa. Segundo esse documento inventado, eu teria ido ao banco e sacado R$ 1.200.000 da conta do pai do Marcos, que faleceu recentemente. Essa procuração falsa já estava na mesa de um investigador específico. Um homem que Alice conhecia através de esquemas obscuros da sua agência imobiliária. A ideia deles era simples. Hoje à noite, a polícia viria me buscar para prestar esclarecimentos. A minha sogra tinha certeza de que esse seria o primeiro passo para minha destruição. Ela já imaginava a cena na cabeça dela. Ela me via sendo jogada em uma cela fria. Ela via o Marcos pedindo o divórcio imediatamente por quebra de confiança. E finalmente, ela via o meu apartamento na Tijuca sendo passado para o nome dela sem nenhuma resistência. O que eles não sabiam era de um detalhe muito importante. O investigador encarregado do caso original era um homem que não se vendia por dinheiro nenhum. E ele odiava pessoas que tentavam subornar a polícia. Uma semana antes de tudo isso, esse investigador recebeu uma visita do Dr. Vicente. O meu advogado entregou a ele uma pasta muito melhor. A pasta continha um laudo pericial verdadeiro sobre a falsificação da minha assinatura. A pasta tinha o extrato bancário oficial. O papel mostrava claramente que o dinheiro da conta do falecido não foi sacado de uma vez só. O dinheiro foi sacado em caixas eletrônicos ao longo de semanas.
Todos os caixas eletrônicos ficavam a menos de um quarteirão de distância da agência imobiliária da Alice. A pasta também continha gravações das ligações telefônicas entre a Dona Teresa e Alice durante os últimos 2 meses. E para finalizar, a pasta tinha cópias das mensagens do celular de trabalho do Marcos. Mensagens que eu copiei silenciosamente enquanto ele roncava na nossa cama. Hoje à noite, eu deveria ser levada. Mas eu não iria para a delegacia. Eu desceria as escadas e entraria no apartamento da Dona Zezé, logo no andar de baixo. Lá, eu teria café fresco, pão de queijo quentinho e um monitor de vídeo mostrando a minha cozinha ao vivo. Nenhuma prisão real ia acontecer hoje. O investigador de verdade já tinha desmontado o esquema deles há 5 dias. Os 2 homens fardados que iriam bater na minha porta eram amigos do Dr. Vicente. Eram policiais aposentados. Eles sabiam fazer um teatro perfeito. A minha sogra e o meu marido precisavam acreditar até o último segundo que o plano deles estava dando certo. Ela precisava assistir a esse filme completo, do início ao fim. E tem mais uma coisa muito importante, avisou o Dr. Vicente. Quando você voltar para o seu apartamento, não diga absolutamente nada. Eu serei a sua voz. Eu vou falar tudo. A sua única função é ficar de pé e assistir ao show. Esse é o seu grande momento. Não estrague tudo falando sem necessidade. Entendido, eu respondi. E, Natália, ele me chamou pelo nome com um tom paternal. A sua avó Cida tinha toda a razão sobre você. Você é muito mais forte do que aparenta. Eram 7 horas da noite em ponto. A campainha tocou. O som pareceu mais alto que o normal. Eu caminhei até a porta e abri. No corredor estavam 2 homens. Um era alto e o outro mais baixo. Ambos vestiam uniformes policiais. Não havia nada de assustador na cena. Não parecia filme de ação. Eram apenas 2 rostos cansados de trabalhadores da cidade. Senhora Natália, a senhora precisa nos acompanhar até a delegacia para prestar alguns esclarecimentos. Dona Teresa brotou do corredor imediatamente. Ela parecia flutuar de alegria. Ela usava um lenço novo no pescoço. Ela tinha se arrumado especialmente para assistir à minha queda. Atrás dela, surgiu o Marcos. Ele estava pálido. Ele esfregava as mãos sem parar. O que está acontecendo aqui? Gritou a minha sogra com uma voz cheia de falso desespero. Natália, pelo amor de Deus, o que foi que você fez dessa vez? Não foi nada, eu respondi com muita calma. É apenas um mal-entendido. Claro que é, cantou Dona Teresa com uma expressão de pena no rosto. Vá com eles, minha filha. Eles vão fazer umas perguntas e logo você volta. E quando eu passei por ela em direção à porta, a minha sogra inclinou o corpo. Ela chegou bem perto do meu ouvido e sussurrou para que os homens não ouvissem. Comece a fazer as suas malas na sua imaginação, sua morta de fome. Você nunca mais vai pisar neste chão. Eu virei o meu rosto devagar. Eu olhei bem no fundo dos olhos escuros dela. E eu abri um sorriso imenso. Dona Teresa recuou um passo. Ela ficou confusa por um segundo. Aquele sorriso não estava no roteiro perfeito que ela tinha escrito. A porta bateu. No corredor do prédio, nós descemos as escadas em silêncio. No andar de baixo, a Dona Zezé abriu a porta rapidamente e puxou nós 3 para dentro. Eu e os 2 falsos policiais entramos na sala cheia de plantas da vizinha. Eles tiraram os capes da cabeça e sorriram. Entra logo, minha filha, disse a Dona Zezé me puxando pelo braço. Senta aqui que o cinema vai começar. Ela empurrou uma cadeira estofada para perto da mesa. Em cima da mesa, havia um laptop aberto. A tela mostrava a minha cozinha em alta definição. A imagem pegava tudo de cima. O som estava cristalino. Era a visão da câmera escondida entre o feijão preto e o moedor de café. Na tela, Dona Teresa abria a porta da geladeira. Ela tirou a 2ª garrafa de espumante. Um brinde à justiça, ela gritou erguendo a taça. Marcos deu uma risada nervosa e esfregou o rosto. Mãe, a senhora é uma gênia.
Eu confesso que achei que tudo ia dar errado até o último minuto. Mas eu não te falei que ia dar certo, respondeu a minha sogra. Ela deu um grande gole na bebida. Ela fechou os olhos sentindo o gosto da vitória. A mãe sempre tem razão, meu filho. Aquela ratinha cinzenta não teve nem coragem de abrir a boca. Ela deve estar achando que eu vou pagar um advogado para tirar ela de lá. Alice saiu do meu quarto e entrou na cozinha. Ela vestiu meu roupão azul de margarida. Ela estava descalça. O cabelo loiro estava solto. Ela andava pela minha casa como se morasse ali há 10 anos. Amorzinho, onde estão as taças de cristal mais altas? Eu achei um vinho maravilhoso guardado no seu armário, disse Alice. Fica na porta da direita, amor. Já está se sentindo a dona da casa, não é? Comentou Dona Teresa com um sorriso de aprovação. Isso mesmo, querida. Vá se acostumando que agora isso tudo é nosso. Alice caminhou até a minha sogra e deu um beijo estalado na bochecha dela. Muito obrigada por tudo, Dona Teresa. Eu prometo que vou ser uma nora muito melhor do que aquela lá. Eu sei que vai, minha filha. Eu confio em você. As 3 taças se encontraram no ar. Na sala da Dona Zezé, eu assistia a tudo sem piscar. O meu rosto não demonstrava raiva. Apenas os meus dedos batiam de leve no joelho. Cobra venenosa, sussurrou a Dona Zezé entregando uma xícara de café na minha mão. Eu nunca suportei essa mulher. Você lembra no dia do seu casamento? Ela chamou você de favelada na frente de todos os convidados. Eu quase joguei uma travessa de maionese na cara dela naquele dia. Eu me lembro sim, Dona Zezé. Como você está se sentindo, menina? O coração está aguentando firme. Estou ótima, eu respondi. O café estava quente e me acalmava. Na tela do computador, a Alice ligou a pequena caixa de som da cozinha. Ela colocou para tocar a minha lista de músicas favoritas. Aquelas músicas que eu usava para dançar sozinha no domingo de manhã quando ninguém estava olhando. Ver uma estranha usando as minhas roupas e ouvindo a minha música dentro da minha própria casa. Aquilo doeu mais do que a traição em si. O tempo passou voando. Mais de 30 minutos se foram. A segunda garrafa de bebida já estava vazia. O rosto do Marcos estava vermelho. Ele contava uma história engraçada do trabalho e Alice ria alto. Dona Teresa olhava para ele como se ele fosse um deus intocável. Como se ele não fosse um homem feito de 35 anos de idade. Lembra de quando você disse que eu não deveria ter casado com ela? Perguntou Marcos. Ele colocou a mão no ombro da mãe. A senhora estava certa o tempo todo. A senhora sempre sabe de tudo. Eu sei, meu menino maravilhoso. Eu tentei te avisar. Mas não se preocupe. A mamãe já consertou o seu erro. O que seria de mim sem a senhora, mãe? Não seria nada. É por isso que eu cuido de você, respondeu ela. Alice abriu a gaveta do balcão. Era exatamente a gaveta onde eu guardava todos os meus papéis importantes. Dona Teresa, onde está a identidade daquela mulher? Perguntou Alice com voz de quem entende de negócios. Nós precisamos começar a preparar os papéis para tirar o nome dela da escritura antes que ela saia da cadeia. O documento deve estar no quarto dela. Na primeira gaveta da cômoda. Vai lá procurar, ordenou a minha sogra. Alice saiu desfilando em direção ao quarto. A câmera não mostrava o corredor, mas nós ouvíamos os passos dela. Doutor Vicente olhou para o relógio de pulso. Já vimos o suficiente. Eles já cavaram a própria cova 3 vezes seguidas hoje. Vamos lá, Natália. Eu levantei da cadeira. Eu ajeitei a minha blusa. Eu peguei a pasta cinza pesada em cima da mesa. Está pronta para o espetáculo? Perguntou o advogado. Mais do que pronta, eu respondi. Nós saímos do apartamento da vizinha e subimos um lance de escadas. Eu parei de frente para minha porta. Eu apertei a campainha. O som tocou longo e alto. Na tela da cozinha que nós tínhamos acabado de ver, todo mundo deve ter congelado. Quem será a essa hora? Reclamou a voz da Dona Teresa abafada pela porta.
Marcos, vai olhar no olho mágico. Eu ouvi os passos pesados do Marcos chegando perto da porta. A luz do olho mágico escureceu. Depois ele deu um passo para trás. O som da respiração dele estava ofegante. Mãe, sussurrou ele desesperado. É a Natália que está lá fora. Como assim a Natália? Gritou a minha sogra. O que ela está fazendo aqui? Ela não está sozinha, mãe. Tem um homem velho de terno com ela. Dona Teresa ficou em silêncio. Eu podia imaginar o copo tremendo na mão dela. Abra logo essa porta, ela ordenou. Marcos virou a chave e puxou a maçaneta com as mãos trêmulas. Eu entrei no meu apartamento primeiro. Eu caminhei com a cabeça erguida. Doutor Vicente entrou logo atrás de mim. Ele usava um terno impecável. Ele segurava a pasta debaixo do braço. Ele tinha a postura de um cobrador que veio recolher uma dívida antiga. A minha cozinha ficou em um silêncio absoluto. Ninguém respirava. Apenas a minha caixa de som continuava tocando a minha música favorita. Alice parou na porta do quarto. Ela segurava o meu documento de identidade nas mãos. Boa noite a todos, eu disse com um sorriso simpático. Ninguém respondeu nada. Não estavam esperando por mim tão cedo. Dona Teresa foi a primeira a recuperar a capacidade de falar. O rosto dela passou de uma expressão de puro pavor para uma máscara de tristeza forçada em 1 milésimo de segundo. Natália, meu Deus do céu! Eles te liberaram tão rápido. Eu sempre soube. Eu falei para você que era apenas um engano bobo da polícia. Entre, minha querida. Nós estávamos aqui fazendo um brinde em homenagem ao pai do Marcos. Já vai fazer 1 ano que ele nos deixou. O aniversário de morte dele foi há 3 meses, Dona Teresa. A memória da senhora está falhando, eu disse. A minha sogra engoliu em seco. É que nós resolvemos adiantar a homenagem. Doutor Vicente deu um passo à frente e tomou o controle da situação. Boa noite. O meu nome é Vicente e eu sou o advogado da senhora Natália. A partir deste exato segundo, qualquer palavra que vocês quiserem dirigir a ela terá que passar por mim. Ele colocou a pasta cinza em cima da mesa. Ele a colocou bem ao lado da travessa de salpicão que eles estavam comendo. Eu sugiro que todos se sentem. A nossa conversa vai ser muito longa. Que história de advogado é essa? Gritou Dona Teresa com a voz fina. Marcos, o que está acontecendo na minha casa? Mãe, eu não sei. Mãe, eu não estou entendendo nada. Marcos caiu sentado na cadeira da cozinha como se as pernas tivessem perdido os ossos. Doutor Vicente abriu a pasta lentamente. Ele puxou a primeira folha de papel. Esta aqui é a cópia oficial da queixa policial. A queixa foi registrada pela cidadã Teresa e pelo cidadão Marcos há 3 dias. A queixa afirma que a senhora Natália falsificou uma assinatura e roubou R$ 1.200.000 da conta do falecido. Junto com a queixa, vocês entregaram esta procuração. Ele colocou a primeira folha na mesa e puxou a segunda. E este documento aqui é o laudo oficial de um perito criminal em caligrafia. A assinatura nesta procuração não pertence à senhora Natália. É uma falsificação grotesca. O perito deixou bem claro no documento. A pessoa que assinou tentou imitar uma letra feminina, mas usou a mão direita com força excessiva. As características apontam para um homem de meia idade. O rosto de Marcos perdeu totalmente a cor. Ele ficou branco como papel. O terceiro documento, continuou o advogado com a mesma voz monótona e destruidora. É o extrato completo da conta bancária do falecido nos últimos 6 meses. 23 saques foram feitos em caixas eletrônicos diferentes. Todos esses caixas ficam a menos de 300 metros de distância da agência imobiliária onde a senhora Alice trabalha. E adivinhem só. Nós solicitamos as imagens das câmeras de segurança desses caixas. As imagens mostram a mesma pessoa fazendo os saques. Um homem. Doutor Vicente virou o rosto lentamente na direção do meu marido. O rosto na câmera é o seu, Marcos. Dona Teresa deu um pulo da cadeira. Isso é tudo mentira. Isso é uma invenção maldita.
Essa vagabunda está tentando nos incriminar com papéis falsos. Sente-se agora mesmo, ordenou o Dr. Vicente com uma voz que fez as paredes tremerem. E ela sentou. Ela sentou no mesmo instante sem nem perceber que estava obedecendo. O quarto item da nossa lista. Arquivos de áudio. Dr. Vicente tirou um pequeno gravador digital do bolso do paletó. Ele apertou um botão. O som da voz da minha sogra invadiu a cozinha. Era o som da ligação que ela fez no corredor mais cedo. Sim, já está tudo pronto para hoje. Hoje à noite a Alice vai trazer os documentos que faltam. O mais importante é garantir que o apartamento fique no nosso nome. O resto nós resolvemos depois. Dona Teresa abriu a boca. Ela tentou falar, mas não saiu som nenhum. Ela fechou a boca e abriu de novo como um peixe fora d'água. Isso não sou eu. Isso é uma montagem de computador. É a senhora sim. Essa gravação foi feita hoje de manhã na cozinha da minha cliente. O aparelho estava escondido na gaveta perto do micro-ondas. E se a senhora preferir, eu posso colocar para tocar mais 8 gravações diferentes. Gravações suas conversando com a senhora Alice. Gravações suas com o seu filho. E o mais importante, gravações da senhora Alice negociando com aquele investigador corrupto. O mesmo investigador que eu fiz questão de denunciar para a corregedoria da polícia há 5 dias. Alice soltou um barulho estranho. Parecia um soluço misturado com um gemido de pavor. O meu documento de identidade escorregou das mãos dela e caiu no chão. Há 5 dias, repetiu o Dr. Vicente com um sorriso frio. A sua denúncia, Dona Teresa, continua aberta na delegacia. Mas ela não serve para acusar a Natália. Ela é a principal prova em um processo por calúnia, falsidade ideológica, formação de quadrilha e fraude financeira. Um processo criminal contra vocês 3. Marcos começou a chorar. Ele chorava de boca aberta. As lágrimas escorriam pelo rosto e se misturavam com o suor. Mãe, a culpa é toda sua. Você disse que tinha controle de tudo. Eu avisei a senhora. Eu avisei que isso ia dar cadeia. Cala essa sua boca, berrou Dona Teresa como um bicho enjaulado. Cala a boca, seu idiota inútil. Ela levantou em um salto. Ela pegou o primeiro objeto que viu na frente. Era um prato de vidro cheio de maionese de batata. Ela jogou o prato com toda a força contra a parede da sala. O vidro explodiu em dezenas de pedaços. A maionese começou a escorrer lentamente pelo papel de parede. A culpa é toda dessa cobra. Foi ela que planejou tudo para destruir a minha vida. Ela é um demônio. Eu sabia desde o começo. Eu falei para você não casar com essa favelada. A avó dela era uma mendiga. A mãe dela era uma lavadeira. Ela não tem onde cair morta. E agora ela acha que pode me assustar pagando um advogadozinho de porta de cadeia. De onde você tirou o dinheiro para pagar esse homem? Com aquelas suas fotos de casamento miseráveis. Eu não disse absolutamente nada. Eu apenas cruzei os braços e continuei olhando para a destruição dela. No corredor do prédio, avisou o Dr. Vicente apontando para a porta. Os vizinhos estão bastante curiosos com os gritos e com o som de pratos quebrando. A porta do apartamento estava realmente entreaberta. Alguém empurrou a porta enquanto a minha sogra gritava loucamente. No corredor, formou-se uma plateia. Estavam lá a Dona Zezé, o seu João do apartamento 5, a Dona Lúcia do andar de cima e mais 2 rapazes do prédio vizinho. Todos eles ouviram cada palavra do show de horrores. Durante 7 anos, Dona Teresa construiu uma imagem de santa para aqueles vizinhos. Ela pagava de mãe sofredora. A mãe cujo filho amado casou com uma mulher preguiçosa. Ela sempre dava bom dia sorrindo. Ela levava bolos para as reuniões de condomínio. Ela chorava miséria contando como eu era uma péssima esposa, mas que ela engolia o choro pelo bem do filho. E naquele exato momento, toda aquela máscara de santa derreteu. A máscara escorreu pelo chão junto com a maionese da parede. Dona Lúcia falou bem alto do corredor para que todos ouvissem. Teresa, você perdeu o juízo de vez, sua maluca.
Você está gritando com a menina que cuidava de você todas as vezes que a sua pressão subia. Fechem essa porta agora, gritou a minha sogra em desespero. Fechem a porta e não se metam na minha vida. Ninguém fechou a porta. Alice começou a andar para trás. Ela caminhava encostada na parede tentando chegar até a saída de fininho. Doutor Vicente nem precisou virar o rosto para dar o aviso final. Senhora Alice, se eu fosse a senhora, eu não faria movimentos bruscos. A polícia de verdade também tem algumas perguntas sobre as suas transações imobiliárias. Inclusive, o dono da sua agência já recebeu uma visita nossa. Acredito que amanhã mesmo a senhora precisará atualizar o seu currículo para procurar um novo emprego. Isso se a senhora não estiver ocupada demais respondendo a inquéritos criminais. Alice soltou um choro agudo. Ela virou as costas e saiu correndo escada abaixo. Ela correu descalça. Ela correu vestindo meu roupão pela escada do prédio. Alguém no andar de baixo soltou uma gargalhada alta quando ela passou. Marcos continuava na cadeira. Ele tinha encolhido o corpo. Ele chorava feito uma criança assustada. Dona Teresa ficou sozinha no meio da cozinha. Em uma mão ela segurava o pedaço quebrado do prato de vidro. A outra mão tremia no ar. Na parede atrás dela, a sujeira já estava quase chegando no rodapé de madeira. Eu caminhei até o quarto. Eu me abaixei e peguei a minha identidade no chão. Eu guardei o documento no bolso da minha calça com muito cuidado. Eu fui até o porta-chaves perto da porta de entrada. Eu peguei o meu molho de chaves. Eu peguei também a cópia reserva que ficava ali. A cópia que um dia eu entreguei para minha sogra achando que ela era da família. Doutor Vicente fechou a pasta cinza e colocou debaixo do braço. Senhora Natália, o nosso tempo aqui acabou. Nós temos um jantar marcado para comemorar esta noite. Eu balancei a cabeça confirmando. Eu andei até a porta de saída. Quando a minha mão tocou a maçaneta fria, eu virei o rosto para trás uma última vez. Dona Teresa estava me olhando. E pela primeira vez em 7 anos de convivência, os olhos dela não tinham nenhum pingo de arrogância. Não havia deboche. Havia apenas terror absoluto. Eu falei em um tom muito baixo, mas firme. Sabe de uma coisa, Dona Teresa? A senhora passou a vida inteira repetindo que eu era uma ninguém. Que eu era um lixo sem valor. Mas hoje, o mundo provou que a única ninguém nesta sala é a senhora. A única diferença é que a senhora foi a última pessoa a perceber isso. A boca dela abriu mais uma vez, mas o pânico paralisou as cordas vocais dela. E tem mais um detalhe, eu acrescentei com um leve sorriso. Diga para sua amiguinha devolver o meu roupão. Foi a minha avó quem bordou aquela flor para mim. A porta se fechou atrás de mim com um clique suave e definitivo. No corredor, os vizinhos abriram espaço para eu passar. Ninguém falou nada. O respeito estava no ar. Dona Zezé segurou meu braço com carinho e caminhou ao meu lado até a rua. Lá dentro da cozinha, o Marcos escorregou da cadeira e caiu sentado no chão frio. Ele abraçou os próprios joelhos perto do pé da mesa. Dona Teresa continuava em pé no mesmo lugar. Ela parecia uma estátua de sal. O pedaço de vidro ainda estava na mão dela. A maquiagem dos olhos começou a derreter, deixando o rosto dela manchado de preto. E da pequena caixa de som na bancada, a minha música continuava tocando. Era uma música animada sobre como a primavera sempre chega depois da tempestade. Ninguém teve força nem para desligar o som.